Olá! Hoje falaremos sobre o cuidado com o corpo, né? Essa série vai falar de corpo, mente, coração e espírito. Hoje o nosso foco é falar sobre o corpo. E eu vou fazer uma pergunta poderosa para você. Qual é o papel do nosso corpo em nossa jornada? Pare para pensar. Por que você continua fazendo as mesmas coisas? E a gente diz que a maior prova de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, não é mesmo? E você sabe que te faz mal, de antemão você já sabe disso, mas você continua fazendo aquilo que lhe traz consequências negativas. Pare para pensar isso no que diz respeito ao seu corpo. Como fazer do nosso corpo um cavalo que nos leve onde queremos ir, até o último dia de nossa vida? Essa é a grande provocação do episódio de hoje, que nós vamos falar dos remédios naturais, ou como eu prefiro dizer, das vacinas naturais grátis que nós temos à nossa disposição para cuidar da gente, ok? Fique comigo até o final desse vídeo, pode ter certeza, você vai gostar, vai valer muito a pena. Se você ainda não tiver inscrito, olha, aproveite agora, inscreva-se e ative o sininho para ser lembrado toda vez que a gente postar um novo vídeo aqui dessa série Longevidade. Tenha um durante feliz, ok? Se você quiser deixar seu comentário também, deixe seu comentário, vai ser muito importante para a gente. Pode ser uma pergunta, pode ser uma dúvida, conto contigo, ok? Show de bola, hein? Então vamos em frente. Então, qual é o papel do nosso corpo? Tudo que afeta o nosso corpo, tenham isso em mente, tudo que afeta o nosso corpo afeta a nossa mente. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque o primeiro ponto é a gente ter essa consciência. E qual é o papel do nosso corpo? Essa é uma pergunta muito interessante. Ele é o cavalo que nos levará aonde desejamos ir. A mente é a nossa guia, mas o corpo é o cavalo, é o que vai fazer a jornada com a gente, né? E eu lembro muito, quando eu era criança, eu adorava ver filme de cowboy, John Wayne, Kirk Douglas, e sempre em filme de cowboy, eles estão saindo de uma cidade para outra. Quando o cowboy chegava na cidade destino, depois de um dia inteiro cavalgando, a primeira coisa que ele fazia, quando estava chegando perto da cidade, ele descia do cavalo para aliviar a carga do cavalo. Logo depois, quando ele chegava e amarrava o cavalo no poste ou naquelas madeiras, ele tirava logo a sela do cavalo e fazia um carinho com ele, agradecia a ele pela jornada. Depois ele alimentava e hidratava o cavalo. Isso era uma rotina, um padrão que a gente via em filme de faroeste. E é assim que a gente deve se comportar com o nosso corpo, porque ao final de cada jornada, a gente precisa aliviar a carga, a gente precisa se hidratar, a gente precisa se alimentar e descansar. É isso que nós vamos falar, porque a gente quer ir muito longe, né, com esse cavalo. Então a gente, como fala de corpo, mente, coração e espírito, hoje nós vamos falar um pouquinho mais focado em corpo. E se você quiser ir longe, meu amigo, precisa cuidar desse teu cavalo. Se você tem hoje 40, 50, 60 ou 80, ainda dá tempo. Quanto mais cedo você começar cuidando do seu cavalo, melhor, mais certeza você vai ter de que ele vai poder te levar muito longe. Então, fique com essa ideia. A gente tem uma tendência, né, que é uma tendência cultural, de que manter o estilo de vida. Esse é o nosso propósito no dia a dia, porque culturalmente a gente está ligado nisso. E tratar os problemas de saúde a gente trata com cirurgia e medicamentos alopáticos. Não é assim mesmo? Essa é a tendência cultural do Ocidente, onde a gente está vivendo. Agora, a gente precisa rever isso e trabalhar em cima de princípios que são atemporais. Primeiro, evitar as doenças. Evitar doença e problemas, né? É trabalho preventivo.
E a gente precisa alinhar o nosso estilo de vida, né, para que realmente aquilo que a gente realmente necessita e deseja, para que a gente esteja alinhado com os princípios da medicina preventiva. É basicamente isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. E aí eu vou perguntar logo para você, mudar hábitos é fácil? Nossa, claro que não. Eu, ao longo desses 20 anos que eu venho fazendo atendimentos de coaching, de mentoria, é impressionante como é difícil uma pessoa mudar hábitos, né? Quantas pessoas passaram por mim, eu quero emagrecer, eu já estou na minha 5ª dieta, e ela se compromete, ela busca, né, novas práticas, ela começa radicalmente, mudando tudo, ela até começa, se matricula na academia, para que ela garanta, ela faz um contrato de 1 ano na academia, mas não vai. É muito difícil, né? É muito difícil mudar hábitos, porque a gente precisa começar mudando esses novos princípios, né? Que é saúde preventiva versus saúde corretiva. A gente precisa se prevenir. E aí a gente precisa de novos hábitos. Então, como é que a gente ruma para esses novos hábitos? Primeira coisa que eu sempre falo, para sair da situação A para a situação B, a gente precisa estar nessa situação A, que é a situação atual, muito desconfortável. E quando eu pergunto sua nota de desconforto com a sua condição de vida, condição física, né, mental, como é que tá? Precisa estar acima de 9. Quando diz que está 7,5, 8, não vai mudar. A gente só muda quando a gente está com um nível de incômodo muito grande com a situação atual, para que a gente consiga fazer um movimento, vencer a procrastinação, conseguir vencer a inércia para ir para a situação desejada. Então, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa estar incomodado. Segundo, eu preciso visualizar esse benefício da situação desejada de uma forma muito clara. E aí, para que eu possa fazer esse movimento, para que eu possa fazer essa jornada rumo ao novo, eu preciso me conhecer. É autoconhecimento. E principalmente conhecer as minhas forças de caráter. E aquelas 5 principais que eu tenho falado na série anterior, Meus Superpoderes, que eu super recomendo, que ela fala das 5 principais, que são as suas forças de assinatura. Então é muito importante a gente conhecer as nossas forças para usar elas ao nosso favor para que a gente consiga esse resultado. Agora, aprendam uma coisa, a vitória interna, ela vem primeiro. Depois vem a vitória pública. Mas, às vezes, declarar o nosso objetivo, a nossa meta, aquilo que a gente realmente deseja, para o outro, para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, ajuda a gente a manter o nosso comprometimento. Depois disso, a gente precisa de foco, disciplina e constância de propósito. O mundo não foi feito em um dia. A gente precisa ter constância de propósito. A gente vai andar 2 passos e vai ter derrotas. A gente volta um passo, mas não pode desistir. A gente precisa estar sempre olhando a situação desejada que a gente quer e qual é o objetivo, qual é a meta e manter o foco nela, ok? Então eu vou começar apresentando para vocês agora as 6 vacinas naturais, que eu prefiro do que falar de remédios naturais. São vacinas porque elas agem de forma preventiva. Vamos comigo? Bom, falando das vacinas naturais, eu vou dizer logo que são ar puro, e eu vou começar nessa ordem mesmo. Ar puro, sol, água, alimento saudável, movimento e sono, descanso. Mas tudo isso é muito importante que a gente tenha bom senso, como eu disse no meu primeiro livro, nem 8 nem 80, de que a gente, com esse bom senso, que a gente ouça o nosso corpo. A gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo. O corpo fala. Ele vai dizer para você quando você pode fazer aquela caminhada mais longa ou pode dar aquele tiro, né? Aquele tiro de 1 minuto, de 5 minutos, acelerando. Você precisa aprender a ouvir o seu corpo. Então, o primeiro elemento, essa primeira vacina que é grátis, é o ar puro. Olha, o ar que respiramos, ele vem com oxigênio. É o que a gente precisa, essa molécula de oxigênio que faz com que
a gente viva, que tem energia, né? É pura energia para as células, né? E eu gosto muito de brincar com oxigênio, porque quando a gente acende um fósforo, ele só consegue produzir chama se tiver oxigênio. A gente já fez experiências no colégio de acender o fósforo, ele vai queimando oxigênio dentro de um copo ou uma vela até o ponto que a vela se apaga. E é exatamente essa a ideia. Quando a gente não tem esse ar puro, esse oxigênio, a nossa vela se apaga, a nossa energia se vai. Então, oxigênio, quando ele entra no nosso organismo, entra nas células vermelhas, né, ele faz um processo de higienização, sem falar na usina de produção de energia. Então, o que a gente deve fazer? Acordou, aqui em casa todo mundo já me conhece. Saio abrindo tudo, abro janela, abro porta, abro tudo basculhante. É importante a gente ter a ventilação cruzada. Fica atento, um dia que você for comprar um apartamento, e eu trabalhei para os meus amigos aqui da ProArt, né? É muito importante que você tenha um apartamento onde você tenha a possibilidade de ter ventilação cruzada. E é durante o dia inteiro, de preferência até a noite. Faça, de preferência, as suas alimentações, o café da manhã, o almoço, o jantar, com esse ambiente aberto. Eu tenho o hábito de tomar café lá na cadeira, quase que na rua, né? Todo mundo passa e me vê tomando café. Embaixo da árvore, vendo o beija-flor. Procure fazer alimentação ao ar livre. Outra coisa, durma de preferência sem ar-condicionado. Se você puder, se estiver num lugar que tenha um frescor suficiente, durma com a janela aberta. Eu aqui em casa não tenho esse hábito, gostaria muito de ter, mas por conta de mosquito, a gente acaba fechando e dormindo com ar-condicionado. Outra coisa importante, o ar que está entrando pelas suas narinas, preste atenção na respiração. Isso é uma ferramenta super importante para te trazer para o presente, né? Isso acalma, isso é um grande remédio contra a ansiedade, pode acreditar. Prestar atenção na respiração faz esse relaxamento. Mais na frente a gente vai falar de respiração diafragmática, que é muito importante. Então, por último, cuidou da sua casa, cuidou da sua alimentação ao ar livre? Caminhe ao ar livre. Em vez de caminhar na esteira da academia, caminhe ao ar livre. Faça o exercício aeróbico ao ar livre e aproveite para olhar ao seu redor. Quando eu fui caminhar uma vez com meu pai, primeira vez que eu fui levar ele para caminhar, ele chamou atenção para as flores que estavam no jardim, ao lado de onde a gente passava, que eu nunca tinha percebido. Hoje, que ele já se foi, que fez a passagem dele, eu continuo apreciando as flores, apreciando o canto dos passarinhos, né? Então eu sempre digo, em vez de caminhar com fone de ouvido, ouvindo música, não! Esteja presente, esteja naquele momento, aprecie, olhe, todos os sentidos, sinta a brisa no seu rosto. E aí, já que a gente está falando em caminhar ao ar livre, vem a segunda vacina, que é vacina natural, remédio natural, que é o sol. Deixe o sol entrar em sua vida, é isso mesmo. Deixe o sol entrar em sua casa. Ele é muito bem-vindo. Sol é a maior fonte, né, de energia, né? É a principal fonte de energia do sistema solar. Sem sol não existiria vida na Terra. Então, a gente acabou que nas últimas décadas ficaram martelando na cabeça da gente, os dermatologistas, a imprensa, use filtro solar, evite o sol, não vá ao sol de 10 às 2 horas da tarde. Mas é justamente esse sol que você precisa. É esse sol que todos dizem que é perigoso para a sua pele, e é, claro, voltando ao princípio, né, tudo com bom senso, mas você precisa desse sol. Esse sol vai fazer em excesso câncer de pele, provavelmente, principalmente nas pessoas com a pele mais clara. Mas esse é o momento de você aprender, que a pandemia trouxe isso para a gente, né? Os médicos, os infectologistas começaram a nos ensinar de novo de que o sol é importante, porque ele faz com que o nosso organismo produza a vitamina D, que é fundamental para o nosso sistema imunológico, né? Sem sol, as mulheres, principalmente que estão entrando na menopausa, né, ou que já estão na menopausa,
terão mais problemas com a osteoporose. Então, é muito importante. O sol, ele ajuda, ele é um antídoto, é uma vacina contra a depressão, né? Então, fiquem atentos a essa questão e você deve pegar esse sol quando... Eu tenho uma regrinha muito simples, quando a sombra, a sua sombra, ela é menor do que você. Esse é o sol que faz efetivamente a produção da vitamina D e é o sol que vai fazer essa transformação no seu organismo, que vai evitar raquitismo, vai evitar um monte de outras doenças, sem falar que vai te proteger. Quanto tempo? Bom, esse sol dessa sombra, normalmente, ele é entre 11 e 14 horas, né? É aquele sol bacana, sem filtro solar, com a maior parte do teu corpo exposta a ele. Então você pode fazer 20 minutos diários, né? E aí tem uma regrinha, se você tem uma pele mais clara, talvez você possa fazer de 10 a 15 minutos diários. Se você tem mais melanina, né, que as pessoas morenas, elas têm mais melanina, minha esposa, por exemplo, tem muita melanina, então ela pode fazer uma coisa de 15 a 30 minutos, né? Então também tem que ter bom senso nessa questão, de acordo com a cor da pele, né? Mais melanina ou menos melanina, você vai poder ficar um pouquinho mais ou menos. Mas é fundamental. A sua força, a força vem do sol. Sol é vida, sol é alegria, sol é agro. Não é assim que o pessoal lá da TV fala? Pois é. Vamos para a terceira vacina? A terceira vacina natural é a água. A água é uma das criações de Deus mais fantásticas, mais maravilhosas. A água é um elemento fundamental da vida na Terra. Assim como o Sol, se nós não tivéssemos água, tanto é que quando nós fazemos viagens, né, a NASA manda espaçonaves para outros países, para Marte, o que eles vão procurar? Água. Se existe água, existe a chance de ter vida. Então esse é o elemento mais fundamental. Água é coisa de Deus, né? Ela está sendo muito estudada, a gente conhece muito pouco sobre a água, ela está sendo muito estudada pelas suas características quânticas. A água tem uma característica de tensão superficial impressionante que permite que os insetos andem sobre elas. A água reage às energias positivas ou negativas de forma diferente. Podem pesquisar no Google para vocês verem as formações das moléculas, né? A água, a gente sabe que é H2O, são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Elas se arrumam de forma diferente quando está tocando uma música clássica, por exemplo. Ou quando está tocando uma música muito agitada. Ou quando o ambiente é, por exemplo, dentro de um hospital, onde tem toda aquela energia da doença, uma energia negativa, ela se comporta de forma diferente, como se comporta diferente quando você está num templo com cantos gregorianos, por exemplo. Então a água, ela é um importantíssimo ingrediente para o seu sistema respiratório, digestivo. A gente vai falar um pouco de alimentação saudável daqui a pouco. Não adianta ingerir fibra se você não ingerir a quantidade de água suficiente. Ela é fundamental para o seu sistema nervoso, para as suas articulações. A gente precisa estar hidratado. Ela é fundamental para os rins e fundamentalmente para a pele. A água é importante para o seu cabelo ficar bacana. Então a gente tem que beber água durante o dia todo. Acordou já bebendo água. Você sabia que cerca de 60% do nosso corpo, o corpo de um adulto, ele é de líquido? E de uma criança que pode chegar até 80%, né? Então, a gente é mais água, assim como o planeta Terra, né? A superfície do planeta Terra é de muito mais água do que de terra. Nós somos muito água. E os alimentos que a gente come, as frutas, os legumes, se você fizer uma experiência quando criança, eu fiz isso, batendo no liquidificador e coando, você vai ver a quantidade de líquido que tem nos legumes, por exemplo, e em algumas frutas ainda mais. Então, aprendam que desidratação mata. E o idoso, principalmente o idoso, ele por conta de uma alteração, de uma coisinha que a gente tem aqui no cérebro, aqui atrás, ele acaba não sentindo sede. Então é muito importante a gente se disciplinar, usar até, às vezes, relógio, para nos alertarem de que a gente deva beber água. E beba água potável. Água é insubstituível.
Ah, tem condições de beber água mineral? Ótimo. Tem condições de pegar uma água com pH mais do que bacana? Melhor ainda, né? Agora, não substitua as águas por chás ou sucos. É importante beber suco, é importante beber chá, sem dúvida, mas não substitua a sua cota. Água pura é o melhor líquido para o nosso corpo. Isso é muito importante, porque água é pureza e ela que vai fazer toda essa transformação. Então, todo mundo fala, mas qual é a quantidade de água que se bebe? Todo mundo fala em 2 litros. Não, eu preciso beber mais do que 2 litros, porque a regra é 35 ml por quilo de peso corporal. Se eu peso 90 quilos, eu não posso beber só 2 litros. 2 litros é para quem tem 60 quilos. Então, se você tem 60 quilos, beba 2 litros de água por dia. Mas se você tem 70, já pode beber 2,5. Se você tem 80, já está na categoria quase dos 3 litros. Então, a quantidade de água que você deva beber é em função do seu peso. E claro que tem algumas variantes, como sempre, todas essas vacinas naturais, elas têm que estar regidas pelo nem 8 nem 80, pelo teu corpo falando, né? A gente tem que ouvir o corpo e, fundamentalmente, bom senso. Se você está numa cidade que é muito quente, muito calor, aquele dia está muito quente, naturalmente você vai beber um pouco mais de água. Se você está com febre, por exemplo, o seu corpo vai demandar, ele vai pedir que você beba mais água. Se você está fazendo atividade física, né, muito intensa, aeróbica, ao ar livre, naturalmente você vai precisar beber mais água. Então, a gente tem que estar sempre usando esse bom senso, né, que a gente precisa para todas essas vacinas naturais. Ok? Vamos então para a próxima vacina natural? Você é o que você come. Eu estou aqui, ó, bebendo minha aguinha. A gente acabou de falar de beber água, né? Água, vida. A gente agora está falando então do que você é o que você come. Então a gente precisa estar muito atento a essa alimentação para que nos faça um trabalho preventivo, né? Porque Hipócrates já dizia, né? Ele nos ensinou lá na raiz da medicina: faça do alimento a sua medicina e da medicina o seu alimento. Então é muito importante a gente ter atenção a esse statement do Hipócrates lá de milênios, né, que nos ensinou quanto à importância dos alimentos. Se a gente come porcaria, a gente vai produzir porcaria, não vai produzir coisa boa, né? Isso faz parte. E é fácil a gente mudar esses hábitos alimentares? Não. Mas esses hábitos alimentares que provavelmente você está insatisfeito com ele hoje, estão destruindo os seus tecidos. E não é fácil para o corpo ele recuperar tecidos que foram destruídos, né? Quando a gente destrói esses tecidos, quando a gente faz essa alimentação ruim, a gente faz a produção de neurotransmissores, né, de má qualidade. Então por isso que a gente diz que a alimentação saudável ela é tão importante para combater a demência, né? Porque a gente alimentando bem, a gente vai estar cuidando do nosso cérebro, a gente vai estar dando um bye-bye Alzheimer, né? Então, a gente tem que estar atento hoje em dia, né, que os casos de diabetes de tipo 2, né, que são fundamentalmente por maus hábitos alimentares, por questão de falta de atividade física, né, elas não param de crescer no mundo. A obesidade idem, 30% da população mundial, ela é obesa ou tem um sobrepeso importante. As taxas de colesterol estão nas nuvens, né? E se vocês não sabem, eu vou colocar aqui para vocês. Tudo isso faz com que a gente tenha doenças cardiovasculares, que é a primeira causa de morte no mundo. E o Brasil não continua lá no topo, né? Estados Unidos e Brasil, a gente está liderando isso porque a gente realmente tem péssimos hábitos alimentares. Então, não é fácil mudar hábitos alimentares, não, de jeito nenhum. Mas chegou a hora, né? Chegou a hora de você acordar. Eu não vou dizer o que você deva fazer de hábitos alimentares, porque existem várias linhas, né? Mas eu te sugiro que você procure uma nutricionista, uma profissional, para que ela te oriente. Algumas coisas são muito de consenso, comer legumes, frutas, né? Evitar excesso de carne. Tem algumas
dietas que cortam a carne, cortam a lactose, cortam tudo de origem animal, né? Eu, particularmente, tive uma experiência agora mágica. Queria agradecer a Josiane e o Marcos, que nos proporcionaram esse momento lá no Rituale, onde foi uma alimentação vegana durante 4 dias. Eu vi uma transformação em mim impressionante. Cortei café, lá não tem nenhum tipo de estímulo. A gente faz atividade física, a gente cuida do corpo, da mente, do espírito, conforme a proposta que a gente tem no canal. Eu não faço uso de alimentação vegana, mas eu confesso que eu fiquei encantado e me senti maravilhosamente bem. Então, estou repensando aqui até mudar os meus hábitos. Já evito muito carnes, né? Eu como peixe, gosto de peixe, mas fiquei com essa experiência, hein, Josiane? Ficou isso na minha cabeça aqui, de que existe essa possibilidade. Então, você deve encontrar a melhor dieta para você, para o seu corpo, aquilo que você acredita que esteja alinhado, né? Pode ser vegano, vegetariano, pode ser alimentação macrobiótica. Eu tive um amigo que fez muito tempo alimentação macrobiótica. Então, o importante é que você busque uma profissional para te orientar. Agora, legumes, frutas, hortaliças, se alimentar 3 vezes, né, ao dia, fazer um bom café da manhã, um bom almoço, já um jantar mais modesto, né, que dizem algumas literaturas dizem que é um jantar de mendigo, né? Mas, sem dúvida alguma, algumas regras como essa. E outra coisa também, não comer muito à noite, né? E a última refeição, pelo menos, ter umas 3 horas de antecedência da hora que você for dormir, para que você não durma de estômago cheio. Bom, essas são algumas regras de consenso, ok? Vamos para a próxima vacina natural. Bom, agora nós vamos falar de movimento. Movimente-se. O corpo precisa de movimento. Nós temos 4 membros que precisam se movimentar, não é mesmo? Fundamental para a gente manter a saúde das nossas articulações, dos nossos ombros, dos nossos tornozelos, dos nossos joelhos, dos nossos quadris, né? A gente tem um quadril que precisa de movimentação e a gente tem uma coluna que precisa de flexibilidade, de articulação, toda hora se movimentando, senão vai dar ruim, como diz o meu neto, o Eduardo, né? Bom, estudos mostram, né, que a importância do exercício físico, ele ajuda na terapia e medicamento, é um medicamento poderoso para evitar e até mesmo tirar pessoas de quadros depressivos. Então, a atividade física também ajuda na mente, que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas esse exercício físico, o que ele faz? Ele libera um monte de substâncias, né? Eu digo que eu sou viciado em endorfina. Quem me conhece sabe que eu caminho de 6 a 7 vezes na semana no calçadão, pegando o meu sol, ao ar livre, respirando, sem máscara, pelo amor de Deus, né? Respirando ar puro, oxigênio e não monóxido de carbono que a gente expele, né? Então a gente vai respirando esse ar puro, caminhando, e a endorfina começa a entrar no corpo. E ela é responsável por esse prazer. E a gente diz que a gente é viciado em endorfina. Quem pratica exercício físico, quem pratica atividades aeróbicas ao ar livre, sabe bem o que eu estou falando. A gente vicia nessa endorfina, que eles são neuromediadores, né, ligados à gênese, que é a gênese do bem-estar e do prazer. Então, a atividade física tem essa característica, né, e ela cria essa boa dependência, né, que está muito associada ao prazer. Então, vamos falar de qualquer atividade física em que você consiga fazer gasto de energia, porque a gente se alimenta, alimento vital, a gente produz energia, a gente respira, o oxigênio é uma produção, uma usina de energia, e a gente precisa fazer essa energia circular. Então a gente precisa, qualquer coisa que a gente faça. Se você mora num prédio, 3º, 4º andar, não pega elevador, suba escadas, é um ótimo exercício. Subir escada, carregar compra, isso funciona como uma musculação, né? Fazer compras, anda para lá, anda para cá. Lavar o carro, olha que atividade de musculação poderosa quando você está lavando o carro. Varrer a casa é um outro exercício.
Esses são alguns exercícios funcionais que as pessoas que fazem atividades domésticas sabem, lavar louça, né? Mas além dessas, você pode fazer aquelas que são as mais, vamos dizer, formais, né? Você pode caminhar, você pode correr, você pode nadar, você pode fazer bike, você pode fazer pilates, como eu faço. 2 vezes na semana a Jaciana está lá me ajudando no estúdio de pilates dela a manter o tônus muscular, que é fundamental para que a gente tenha as nossas funções preservadas. A Jaciana diz que os idosos que ela atende muitos idosos, às vezes chegam lá com uma demanda: eu queria muito poder amarrar o cadarço do meu sapato. Parece uma coisa simples, mas não é. Quanto mais idoso você vai ficando, você vai vendo essas limitações que as articulações, que a questão da falta de flexibilidade vai trazer. Então, quando a gente fala de poder amarrar o cadarço, colocar a sua meia no seu pé, você próprio, vestir uma camisa, parece uma coisa muito surreal, mas não é. Quem já chegou numa faixa bem avançada sabe o que eu estou falando, dessas limitações que a vida traz. Então a gente tem que movimentar para poder levantar da cama bem, para poder ficar sentado, para poder caminhar, para poder pegar um neto no colo, para poder engatinhar com o neto. Eu estava falando há pouco que eu fiz uma atividade maravilhosa, né, no spa, e lá a gente aprendeu a fazer os exercícios elementares, como, por exemplo, engatinhar, se arrastar. São coisas que a gente esquece. Quando a gente era criança, antes de ficar em pé, a gente aprendeu a fazer isso. Então, dentre todas essas, existe também um certo consenso de que a musculação ela é fundamental, principalmente para o idoso. Dizem que existe uma proporção dos exercícios que você deva fazer, de que quando você tem 30 anos, você deva fazer 70% de exercícios aeróbicos e 30% de musculação. E quando você tem 70 anos, você deve fazer 70% de exercício de musculação e 30% aeróbico. Eu não sei se tem fundamento científico nessa questão, mas à medida que você vai envelhecendo, e olha, você que tem 35 anos, preste atenção, a partir dos 35 anos você começa a perder massa muscular. Então, é a musculação, é o pilates fazendo os exercícios de reforço de tônus muscular, é que vai garantir para você que você possa ter uma vida normal e que faça o teu cavalo poder te levar onde você quer, ok? Então, acredite que mesmo que você nunca tenha feito atividade física, nunca é tarde. Você pode, em pouco tempo, em poucos meses, às vezes até em poucos anos, você pode reverter tremendamente esse processo, ok? Então, para a gente fechar essa vacina natural do exercício, eu vou linkar com a próxima vacina natural, porque o exercício diário, regular, o exercício aeróbico, a própria musculação, ela ajuda você a dormir melhor e reduz também a sua ansiedade e depressão. Então, vamos embora para a próxima vacina natural? Bom, a última que a gente vai trazer para cá hoje da vacina natural é o sono. Gente, o sono é o momento de restaurar tudo no seu corpo. É um momento mágico e você precisa de 6 a 9 horas de sono diário. Estou falando de um adulto. Claro que criança precisa mais, o jovem precisa um pouco mais, o adulto um pouco menos. Mas existe um consenso entre os especialistas de que menos de 6 horas de sono diária não é legal. E é importante que esse sono seja contínuo, para que você possa passar por todas as fases do sono. A fase do sono profundo, a fase do sono REM, que é aquela Rapid Eye Movement, né? Que normalmente está associada a quando você sonha e lembra do sonho, né? Menos de 6 horas não é legal. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que eu também aprendi com os especialistas. Mais do que 9, 10 horas de sono também não fazem bem à tua saúde, ok? Então, bote isso na sua cabeça. Uma boa noite de sono revigora, calma a mente. Tem que ter quantidade e qualidade. E o sono fornece energia. E vocês podem acreditar, até o próprio sono, para quem quer emagrecer, é fundamental.
porque ele também queima calorias, né? E te prepara com a nova energia, o teu metabolismo, né? Porque quem quer emagrecer tem que estar muito atento ao metabolismo basal. Então você precisa ter esse metabolismo legal, elevado, para você poder fazer a queima calórica que tanto você precisa. Então, pessoas que não dormem bem, olha, elas têm falta de energia para tarefas diárias, elas ficam deprimidas, ou ficam muito irritadas também, né? Irritadiças. Elas queixam de dificuldade de concentração. Elas apresentam maior frequência de doenças infecciosas, mais artrite, mais dor lombar, pode ter certeza disso. Ela aumenta o risco de diabetes. A atividade física é fundamental como prevenção e como remédio para o combate, principalmente da diabetes tipo 2, né? A hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e a obesidade. Então, a atividade física, ela sem dúvida alguma é uma vacina, mas também é um remédio natural, porque se você está mal, esse é o remédio que você deva tomar. Então, tenha padrões, né? Tenha padrões de sono, porque o sono é responsável por isso tudo, né? A atividade física, o sono, todas essas vacinas juntas, né? Mas o sono, é importante que você tenha um padrão de sono. É importante que você durma sempre no mesmo horário. E outra dica que eu vou dar aqui importante. A gente produz melatonina e cortisol. Eles aparecem em momentos diferentes do nosso dia. Quando a gente está escuro, a gente começa a produção de melatonina. Por isso que começa uma determinada hora, depois que ficou escurinho, que você desligou tudo, você começa a abrir a boca, porque a melatonina já começa a agir. E quando o dia nasce, o cortisol começa a agir. Que ele é aquele hormônio que te dá o estresse, mas é o estresse bom, porque você precisa acordar para realizar essa atividade, para você sair para a luta, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Então, 8 horas, a dica, se você dorme 8 horas, você durma 8 horas antes do nascer do sol. Se você dorme 7, programe para dormir 7 horas antes do nascer do sol. E assim por diante. Se você dorme somente 6, mas ainda está dentro do razoável, você programe para dormir 6 horas antes do nascer do sol. Essa é uma dica boa para que você esteja ajudando todo o processo da melatonina e não deixando o cortisol atrapalhar o teu sono. Então, outra dica importante que está relacionada a essa questão de cortisol, de melanina. Atenção à luz azul. A luz azul, ela faz um mal. Dizem que o Thomas Edison, ele foi um dos grandes responsáveis pela insônia. A insônia surge quando surge a luz elétrica. Uma lâmpada dessa de LED, ela é um crime para a melatonina. Então a gente está falando de luz azul de celular, estamos falando da tela da TV, estamos falando do computador. Isso é o inimigo do sono. Então, desligue o seu celular, não veja o celular, pelo menos na hora que antecede ao seu momento de ir para a cama e dormir. Então, é muito importante a gente estar atento a essa questão do horário, da luz e também não dormir de estômago cheio. Coma uma refeição mais leve 3 horas antes de dormir. Outra dica, evite bebidas alcoólicas depois das 6 horas da tarde e também café. Qualquer estimulante deve ser evitado no turno da noite. Mas a última dica para a gente fechar essas vacinas, deixa a DR com o parceiro, com a parceira, com a família, com o filho, para durante o dia. Não faça DR à noite, não arrume problema na hora de dormir. Isso vai atrapalhar muito. E para a gente fechar todas essas dicas, tenha um momento de conexão com a sua espiritualidade, com o seu Deus. E não deixe de fazer o seu diário da gratidão. 3 coisas. Tem um vídeo aqui no canal, vou botar aqui na saída para vocês verem o diário da gratidão. Escolha 3 coisas que você foi grato nesse dia e diga por que você está sendo grato. Faça isso todo dia e você vai ver a sua vida se transformar, porque gratidão faz bem para o coração. E como sempre eu termino os meus vídeos, não é mesmo? Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário. Se não tiver inscrito, se inscreva. E como sempre eu termino os meus vídeos, não é mesmo? Coração com coração.
e fique com Deus.